E aí em todas as frentes. Né? O que eu tenho a acrescentar nessa perspectiva da conjuntura é que a gente tem que criar formas de dialogar com a sociedade. Né? O conservadorismo que avança, né? Ele tem produzido opinião e captado opinião. Né? Ele produz opinião pública e depois vai fazer pesquisa de opinião pública, que é uma bola de neve. Tem esse lado da produção fake e tem o lado de uma emergência de uma onda conservadora. Quer dizer, não é a produção de certas opiniões que faz com que haja linchamentos, que faz com que haja agressões em terreiros. Esse extremo da violência, que hoje eu estou até quase não falando mais em intolerância religiosa, acho que a gente está falando de violência religiosa. Sim. Esses extremos em que a gente está vivendo tem a ver com um longo hiato de quem é que tem a fala reconhecida, legitimada pela sociedade. Nós vivemos como movimentos, eu estou me incluindo nesses defeitos, né? Como movimentos, além desse retrocesso assim, de acreditar que o Estado estava aí para resolver tudo, e não se fez uma crítica do Estado na sua profundidade, né? Não só uma crítica do Estado tradicional, como falar a serviço da ideologia clássica dominante, que eu acho que isso é muito pouco falar do Estado hoje, mas também das suas dimensões até teologicamente criticáveis, né? Que é a idolatria do Estado como um ente capaz de produzir a vida e as relações das pessoas, que é a mesma crítica que a gente faz ao capitalismo e ao sócio-mercadorismo desse capital, que nos coloca todos para competir uns com os outros, como se fossem animais da competição e não animais da solidariedade. E isso contaminou os movimentos. Eu acho que os movimentos cederam ao neoliberalismo como ideologia de competição. Né? O meu certo. A minha visibilidade é mais importante. Isso é disputa de marca. Qual a diferença disso? A disputa entre a Pepsi e a Coca-Cola, ou uma marca de carro. Isso não é disputa porque a disputa de marca tinha no fundo essa referência do recurso do Estado para alavancar a minha causa. Né? Não estou dizendo que não são processos legítimos de tentar alcançar espaço, mas a causa LGBT, a causa das mulheres, a causa dos sem terra, a causa dos indígenas, a causa dos quilombolas, quer dizer, essa fragmentação, ela tem um contraponto de uma sociedade que foi, ao longo desses últimos 12 anos, né, incluída só pelo lado do consumo. Então, a gente quase que correspondeu, vamos ser um objeto de consumo palatável. Não estamos mais falando de uma voz que nós, como religiosos, poderíamos ter, que é uma voz de sentido último das coisas, né? O sentido último dessas disputas. Né? A gente não está nessas disputas porque a gente acredita nelas em si, a gente está em todas as disputas, quer estar em todas as disputas porque a gente acredita em quê? Na dignidade humana. A gente tem que voltar a falar disso. Eu não vejo sentido da gente não reafirmar isso, porque esse é o contraponto da descrença que há nesse conservadorismo de ultradireita, que está em todas as formas aí, a serviço de dizer, não, é possível afirmar que há outros que não têm dignidade. Isso para nós como religiosos é impossível. A pena de não sermos mais religiosos. Então, afirmar a dignidade do outro é fundamental. Eu não vou me estender falando, por isso que eu falei de encruzilhadas, porque eu posso falar como religioso, eu posso falar como ativista do movimento, eu posso falar mais também como religioso de candomblé, mas acompanhando o movimento negro, que o movimento dos terreiros do candomblé só ganhou essa esfera mais pública no final do século XX, quando ele foi entendido pelo movimento negro. Exatamente. Ou quando nós criamos um conhecimento público das palavras intolerância religiosa. Isso era acadêmico, era até difícil de pronunciar. Você tem toda a razão. Só para completar, o mesmo se passa com o debate em torno da legalização das drogas. Foi difícil para o movimento negro incorporar esse debate, porque antes o movimento negro buscava, óbvio, com certa razão, se distanciar disso, porque acreditava que as drogas estavam destruindo
a comunidade negra. Né? E quando ela entendeu que não era, na verdade, as drogas, mas a guerra às drogas que estava produzindo isso, a perspectiva do movimento mudou em relação a essa pauta. Eu só queria compartilhar com o Cristiano o seguinte, que para nós, do Candomblé, a República foi um desastre. Nós já tínhamos avançado quase 150 anos de conquista de espaços no Estado. O Estado que era a Igreja-Estado, onde ocupou as irmandades, que eram braços do Estado. A República nos desarmou. E passamos quase um século com indivíduos de expressão, pessoas protagonistas na Constituinte de 34, pessoas protagonistas na relação com o Estado, acusações de clientelismo, quando não tinha outra forma de relacionar com o Estado, que o Estado nos perseguia até a década de 70. Nós tínhamos que ter autorização para fazer candomblé. E agora o que acontece? Do ponto de vista da disputa com os conservadores, a questão do Estado laico e a ocupação do Estado. O que eles querem é transformar toda a ocupação, já está no livro do Edir Macedo, o esquema de poder. Né? Diz, o negócio nosso é ocupar o Estado. E criando essas diversas frentes. Eu acho que a gente tem duas frentes possíveis. Né? A do ativismo que tenta ainda mobilizar para a conformação de alternativas de enfrentamento a essa onda ultraconservadora por dentro do Estado, que é muito difícil. Né? E a outra também, que é bastante difícil, é dialogar com a sociedade partida. Essa sociedade partida corresponde a valores mais profundos que ainda estão presentes nessa mesma sociedade, de solidariedade, de dignidade. Porque, ao mesmo tempo que você pode deixar uma onda conservadora seguir com essa história de ideologia de gênero, até o extremo de tirar a palavra gênero em várias câmaras municipais. De gênero, tudo que é. Eu até sou a favor agora de fazer uma campanha de ideologia de número, tirar a palavra número das escolas. Mas essa perspectiva não corresponde, por exemplo, à indignação generalizada com um menino que morreu, a questão dos sírios. Quer dizer, há um potencial de falar sobre indignação. Quando a gente fala sobre indignação em cima de corpos de gente morta, as pessoas de repente se assustam e reconhecem. Infelizmente, partir desse campo da destruição objetiva de outra religião, da destruição objetiva de outra pessoa, aí nem sempre não há esse consenso do discurso da direita nervosa. Então, eu só estava querendo acrescentar nessa conversa de conjuntura que a gente tem que constituir também um campo de diálogo com a sociedade que espera uma voz de legitimidade. Nós sentimos isso duramente, por exemplo, na época na Rio+20, Cúpula dos Povos, a gente sentia que havia uma expectativa da sociedade que a gente tivesse uma voz uníssona. E nós não conseguimos cumprir isso também. Essa ideia de que haja uma voz uníssona em algum campo, né, e que afirme coisas de mais profundidade, eu acho que ainda há esse potencial. Só uma questão. Primeiro, o movimento negro não é único. O Rich, quando analisa o movimento, eu sou há 36 anos, feito no Candomblé e militante do movimento negro. Então, o movimento negro não é único. Vem algumas opiniões que parecem hegemônicas do MNU, ela não é hegemônica. Tanto que Cota não nasceu no MNU partidário, hoje é bandeira de todo mundo. Mas você concorda que na década de 70... Vamos chegar lá. Na década de 70 tentaram... Vamos lá. Houve um racha dos candomblés do movimento calma, por causa da cooptação. Houve uma questão, na verdade, não, porque o candomblé nunca, como o candomblé tem uma hierarquia que está fora, e ela sempre dialogou com o salvadorismo, todo mundo sabe disso, né? Tinha os militantes. Essa é uma coisa que eu tinha observado. E disse que já em 88, na ACF, Associação dos Ex-Alunos da FINAB, com o Jair Pereira, você lembra muito bem, nós já tínhamos feito esse debate. Sempre, iniciou com esse debate. E tem uma questão também na esquerda, eu estou lendo um cara chamado Thompson, né, que todo mundo já leu, né? Então, o Thompson fala sobre o materialismo histórico, não dá conta de tudo. O anticismo em si tem lacunas com relação a algumas questões, seja de mulheres LGBT, seja a questão racial, que é uma questão de esquerda.
A esquerda também tem um problema. Nesse aspecto, ela é muito parecida com a direita em tratar de certos temas. As liberdades individuais sempre foram um problema para a esquerda. Então, a novidade nossa é a partir justamente disso. Você vê, a grande novidade desse trabalho ali, da caminhada do Rio, é quando ela, generosamente de os matriz africanos, compreende que tem que ampliar. Ela compreende. Não foi fácil. Foi muita porrada interna, lembra? Até hoje, os setores do candomblé estão que vai entregar para os católicos e tal. Não é essa questão, na minha opinião. Então tem muita coisa nessas encruzilhadas que a gente ainda tem que dar conta delas. Muito. Não é fácil fazer esse diálogo e não é fácil compreender também quem fala. E não vai ser cronologicamente. Já bem, quem fala. Porque nem a história chamada dos análises, a história dos análises, a história que vem de baixo, quem falou não era de baixo. Quando você fala, por que me toca isso? Porque às vezes eu sou um pouco duro. Eu sou filho de prostituta. Eu fui aluno da FUNABEM do Santo. Eu vim de baixo. E consegui estudar na Notre Dame, que é a faculdade de elite. Entendeu? Eu estou lá no mestrado da faculdade. Então é óbvio que algumas formulações eu tenho uma compreensão totalmente diferente das pessoas. E mesmo a pequena burguesia, como ele também todos falam das experiências humanas, a esquerda sai de outro lugar. As pessoas de esquerda. Assim como o evangélico leva a sua experiência para o Estado, é verdade. Se você não leva em conta isso, você nunca vai compreender até quais são as possibilidades de aliança que, por exemplo, podem ser feitas, sinceras. Por isso que no início da minha fala, eu tentei fazer uma fala dizendo o seguinte, que o mais importante é acertar uma agenda comum. E quando a gente acerta a agenda, é agenda. Porque a causa tem que ser mais importante de qualquer indivíduo, qualquer mandato, qualquer pessoa, qualquer instituição. A questão de cresceu justamente por isso. E esses caras, eu concordo com você, dá muita visibilidade a eles, a maioria não é assim. Eu, na sexta-feira passada, fui falar na Igreja Batista, Ebenezer. Os caras botaram 1.000 pessoas para vir ouvir o comigo. E também tem que saber que diálogo você faz. Todo diálogo com eles a partir da minha verdade. Não vou lá falar de deixar ninguém achou que a igreja toda vai embora, né? Mas mostrar a contradição na história deles, né? Como é que a coisa é construída. Eu estou lendo um livro chamado O Judeu e o Judaísmo, história do judaísmo, estou rápido. Entendeu? Então tem que ir ali, ó, que na verdade é mentira. O Abraão não era monoteísta. Está escrito lá que ele não era monoteísta. Ele é o primeiro que atravessa o Rio Eufrates, os caras têm que saber disso. Quando você dialoga a partir daquilo que eles acreditam como referência, por mais que seja às vezes perigoso, da forma como você cala, você cria uma contradição neles. Quem mandou fazer sacrifício foi Deus. Está lá dito. O homem que disse que não, mas Deus mandou fazer sacrifício. Né? Então, quando você fala isso, por mais que ele seja perigoso, dependendo da forma como você coloca, né? Você tem que entender, porque eu aprendi que se você não entender bem que é a arte da guerra, né? Se não entender bem lá o sujeito, você vai se lascar. Então, para dialogar com eles, tem que mostrar a contradição deles. Por isso que esse cenário que eu estou dizendo, que é intolerância, preconceito e racismo, não é de Deus. Essa é uma contradição dos religiosos, que é aquilo que você colocou, num momento como esse. Né? Então, você tem que também buscar formas, né, que você atrai esse segmento para dentro desse debate. Eu lembro que, da mesma forma que você teve na dificuldade, o pastor Aire, que é um nigeriano, tentou te levar na igreja dele comigo, no ano passado. E tentou o máximo. Aí ele fez a pergunta assim, o que você acha? Eu digo, ótimo. E ele não pentecostal, né? Lá em Jacarepaguá, ele não pastor não pentecostal. Né? Porque tem alguns deles que, no fundo, eles estão se abrindo para ouvir um outro discurso. E uma coisa que eu aprendi a dizer para esses caras é que Deus não falou de orientação sexual, falou de gênero. E a tal família tradicional, se eles forem levar a risca, ela era poligâmica. Está lá escrito. Eu não falo de monogamia. Isso é Deus, né? Agora o problema é o Paulo, não sei quem, aí é outra história. Mas, na verdade, você tem que trazer o cara para dentro desse tipo de conceito. O que é falar de Deus? Uma coisa é interpretar a teologia, não sei o que, então, não há um desses caras que faça um debate comigo que venha. Porque você tem que mostrar a contradição dele. Sem ser agressivo, sem ser o que tal. E tem uma coisa que eles fogem, e se eles se aproveitar, se não serem lascados, se eles se aproveitar, é o discurso racial. Porque nessas igrejas tem uma base negra impressionante. Eles não tiveram desse achado. Tanto que na questão racial eles recuam, se você observar. Né? Aí já há outros tipos de segmentos que se movimentam, mas eles não.
Feliciana, viu naquela fala, tudo que eu entrevistar para ela, ninguém toca da questão racial, da questão antiga, da questão moral, né? Ela vamos para a questão moral. Então, eu acho que a gente tem que também, nas nossas estratégias, elaborarmos. Eu acho que toda essa questão do discurso universal é importante, na contra-hegemonia, eu acho que é importante isso, quando eu estou trabalhando. Meu trabalho vai ser estudar a caminhada. Dissertar sobre a caminhada, não vou inventar a história, não quero falar de religião. Mas eu acho que você, mesmo no discurso religioso, e aí eu acho que é você embater o cara, eu acho que essa colocação de como religioso, né? É o que a gente tem que, no fundo, pegar nesse fio da meada. Concordo com vocês, acho que tem que ter uma coisa das plataformas das várias frentes, embora é mais lógico. A extensão que se dá é justamente quem é que fala. Né? E uma coisa que nós aprendemos na comissão, se você observar, depois da primeira caminhada da comissão, no diálogo que nós construímos com todo mundo, outros atores surgiram. Investimos no Marco Amaral. Eu lembro. Marco Amaral, no Aio, aí vai lá no Detran. Esse outro pastor agora, Luiz Batista, porque a gente não tem esse problema, porque eu entendo que uma voz só não dá conta. Agora, as alianças também que se fazem às vezes podem ser ótimas. A minha sempre são capazes de dar certa resposta. Então, eu tenho que lidar com lideranças e com instituições que eu posso até pessoalmente ter para mim até não gostar. Mas tem que entender que ela é importante para aquele momento. É uma coisa que a gente vai ter que aprender a superar também entre nós. Porque às vezes a gente, por achar que não é por alguma coisa, aquela coisa que ele fala, né? Você acaba não dando força àquilo e acaba não assim. Então a dinâmica mostra que é diferente. Porque tem uma dinâmica. Eu acho que o Rafael tem razão, na fala sua fala também, por isso que eu achei que essa reunião era muito mais importante para nós, para a gente se perceber, né? Porque a gente parece que está tudo fazendo coisa diferente, não sei o que, então, que tem mais problema, e de repente não tem tanto problema assim. Porque o que pode ter divergência é na tática. O problema tem, isso é fato. O problema às vezes tem é na tática. A tática é natural. Né? Ou também tem de acordo com a inserção de cada um. É óbvio, isso é igual, né? Quem está no candomblé há 40 anos é uma coisa, 50 é outra, quem entrou ontem é outra. Né? Como a questão negra. Eu vi o pessoal comentando uma questão da você. Eu não embarquei nela. Eu não embarquei, porque eu acho que é ruim. Porque eu acho que independente de qualquer coisa. Todo mundo que estiver numa frente. Eu já amadureci para ter isso, né? Eu tinha 61 anos, né? Já como jovem. Então, quando era jovem, você começou na juventude, como é que eu era? E aí aquela maravilhosa, que ele conheceu, ela me conheceu, ela me conheceu, então, vamos dizer assim. Esse momento aqui, a gente tem que tentar ver que tipo de agenda e ações são importantes para a gente poder caminhar juntos. Não deixar as questões. Né? Eu acho que a gente chegou num ponto em que estava conversando com ela, em que a gente, isso aqui, para mim, é um embrião, é alguma coisa que conseguiu juntar, né? E eu acho que a gente tem que arranjar um jeito de ter um outro ponto, né? Para que a gente possa exatamente definir como a gente caminha. Porque eu acho que dá para caminhar juntos, lado a lado, e atrás da gente tem muita gente. Então, eu acho, eu estou assim, contente. Essa sala aqui é inspiradora, né? É muito inspiradora, essa aqui. E muitas coisas boas começaram aqui, nessa casa venturosa, né? E eu acho que a gente tem que olhar para frente, né? E definir. A primeira estratégia é: dá para trabalhar junto, né? Dá para caminhar junto. Né? A segunda estratégia é que os personagens escolhidos por uma felicidade muito grande têm uma convergência muito grande, né, naquele objetivo. E eu acho que, nesse sentido, nós temos já alguns trabalhos já definidos aqui. Eu sempre penso na metáfora da articulação de diferentes equipamentos que estão operando sem articulação entre si. A gente precisa virar uma máquina articulada. E a coisa das redes eu acho muito interessante. Tanto que nesse cenário aí da democracia na América Latina, eu e Ivana Mendes defendemos o cenário da democracia em mobilização. Porque eu acredito cada vez mais nisso. Então, eu acho que a gente precisa definir os fóruns onde a gente se encontra, a gente precisa primeiro se ouvir. Essa é a primeira coisa, vamos nos ouvir. Né? Se a gente definir os fóruns, como esse aqui é um fórum, nós temos fóruns bem maiores, eu vou para um bem maior agora, que é a rua, que é a própria ágora, que é o espaço onde eu vou falar, onde eu
posso ser ouvido, posso não ser, posso ser xingado, posso ser tudo. Se a gente define os fóruns e a gente se ouve, a estratégia nasce naturalmente fluindo nas redes. O movimento o povo de santo no Rio de Janeiro ainda não está devidamente articulado. Há uma série de pesquisas, uma pesquisa feita pela PUC, outra pela FJ, outra pela Federal da Bahia, que tenta mapear os povos de terreiro dos centros de Umbanda. Mas não há uma articulação ainda maior, orgânica entre esses grupos. Eles ainda, como a comunidade LGBT, existem como um coletivo disperso, com os poucos emergindo como atores políticos nesse coletivo disperso. O mesmo se faz com a comunidade LGBT. Uma comunidade ampla, em todos os lugares, bares, tal, nós temos territórios, nós partilhamos um território real, físico, e aqui no Rio de Janeiro partilhamos um território simbólico, mas ainda não somos um grupo, no sentido, nenhuma classe no sentido marxista do termo. Quer dizer, dentro da comunidade surge o movimento LGBT, ou os movimentos LGBTs, que são alguns atores que se politizam e vão para o debate político. A grande maioria está alheia. Como interpelar essas pessoas? Como trazê-las? Como disputá-las nas suas outras identidades? Eu não acho que elas estão alheias. Não, alheias não eu são, digo... porque a rede, ela existe. Sim. Tá? Quando eu digo alheia... não na forma de uma organização conhecida, mas é uma organização ancestral. Não, mas... Não. Então bate o tambor, é só uma reação, porque Sim. quando você bate o tambor, você tem a resposta. Sim. Então a pesquisa da PUC mostra isso. A pesquisa na área de ensino mostra isso. Quer dizer, é uma coisa antiga que não se corrompeu e que está aí. Então eu realmente reajo nessa história porque muitos deles a gente conversa, eu trabalho com eles não querem entrar. Mas a ação política deles se faz através de quê? Da escuta do coração, não do ouvir. Então uma mãe de santo liga para um deputado, ou uma mãe de santo liga para mim e fala, Graça, não gostei. Então é um ser político. Não, peraí. Deixa eu explicar. Quem conversa com o povo de esquerda, com o povo da academia, sempre cai nisso, que são os problemas conceituais em torno das palavras e tal. Então, bem pragmático. É óbvio que cada terreiro de candomblé é um ponto de cultura, um ponto de articulação, de ação social, política, óbvio. Se a gente entende política no sentido mais amplo do termo. Toda mãe de santo, quando presta, abre o seu terreiro, e a partir das suas convicções e dos seus dogmas de que o alimento é partilhado da comida a famintos que estão à sua volta, ela está incidindo sobre a desigualdade, sobre a pobreza, ela está produzindo uma economia criativa, ela está distribuindo renda da sua maneira. Óbvio, ninguém tem dúvida disso. Eu estou falando de uma articulação política programática, se articular em fóruns de representação que possam dialogar com outras instâncias de representação e assim fazer ações legislativas que possam incidir nas políticas públicas. Não, pode ter. Um dia. Não, isso pode ter. Um dia. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a gente tem que esquecer as formas tradicionais com que a esquerda e o campo progressista se organizou. Sim. A gente tem que esquecer disso e pensar agora nas novas formas. Então, o que eu estou falando é de um movimento de articulação em rede. Essa rede, ela vem de cá, ela vai se desdobrando em outros espaços, até chegar... Você entende? É uma articulação em rede, é disso. Então, a gente precisa fazer... Se a gente constituir o fórum, esse movimento vai sair naturalmente. Por exemplo, eu nunca me apresentei dessa maneira. E não quero me apresentar dessa maneira. Eu não sou o representante dos povos de terreiro brasileiros no Congresso Nacional. Não sou. Mas sou, na medida em que essas pessoas cada vez mais identificam nesse mandato o lugar onde elas podem dirigir a sua queixa, da sua queixa. Você entende? É natural. É isso. E isso, exatamente. Não é só você, existe outros também. Então é isso que a gente tem que fazer. Só para concluir, Ivani, então o que a gente está fazendo lá? Se eu me identifico como uma pessoa aberta a isso, a Érica é uma pessoa, o Odorico também, né? Não Eurico, Odorico Monteiro. Aí a gente vai identificando as pessoas, a gente monta a nossa rede lá, como a gente vem montando. E esse movimento é que a gente tem que fazer. E nesse movimento, a gente vai ter que ser, aí eu concordo com o Rafael,
a gente vai ter que ser mais solidário, e aí a gente vai ter que fazer mesmo uma crítica sobre o quanto a ideologia capitalista do protagonismo, do individualismo, da disputa de todos contra todos terá que ser repensada também por nós, né? Assim, o quanto a gente tem que ser solidário, certo? Nós temos divergências? Temos. Mas estrategicamente, em termos de conquista, de a reafirmação do espaço democrático, da pluralidade, da partilha das riquezas, dos bens, a gente vai se unir agora? Vai. Agora, tem duas coisas que você coloca que eu acho que é importante. É o seguinte, às vezes é feito um pouco a princípio por quem tem militância partidária em um partido. Na região isso é muito comum. Quando você fala da graça, ela tem um sentido, mas nem sempre o reconhecimento veio daí. Uma outra coisa é, o Luiz Alberto, que foi o cara que fez, que você conhece, que veio da base, perdeu a eleição. Carlos Santana, que nunca foi, perdeu a eleição. Neste momento, tanto que quem fala comigo, eu diz isso claramente. Qualquer coisa que pudesse ter, eu jamais teria um mandato que desgastasse o seu mandato, que querendo ou não, essa é a minha compreensão. O seu mandato é muito importante. Eu posso não falar de você, de algumas questões, então eu gosto muito mais fofoca de compreensão, ou de uma questão do que do real. Né? Chegar até para mim assim, o João disse que você não gosta dele, você está equivocado. Porque eu te falando, para tu ver a fofoca como é que é. Ainda bem que a gente gosta de namorar. Se você for do tipo bissexual, você vai. Mas com todo carinho, até eu já venho para você. Você não é eu sei. Tu vê como é que. Agora ficou bom. Olha só, tu vê como é que é o problema do Freire. Eu já digo assim, gente, ele é da terra do meu pai, da minha avó, dos meus primos, sabe? Já vem. Mas é um problema maior. E às vezes isso está na postura de certos segmentos da assessoria. Figura pública, a gente sabe disso. Né? Aqui mesmo, a gente nem sentou e conversou. Eu digo para você, pela primeira vez, talvez, de uma forma mais relaxada, nós estamos conversando. Você nunca ligou para mim, nunca liguei para você, não tem muito mais confusão do que é real. Então a minha compreensão é, neste momento, se tem um espaço possível e importante para nós, é o Plano Livre, na cidade que eu estou. E eu sofro pressão para toda hora me lançar candidato. Agora, uma atual briga, entendeu? Não é só o nosso. Acho que você deveria. Porque o nosso pessoal, ele tem um pouco essa da representação mesmo, né? Para alguém de dentro. E a minha compreensão é, não, porque esse momento, se a gente não conseguir unir isso que nós estamos fazendo, né? É aquilo que eu disse ontem, né? Há muitas pessoas que se fizeram pequeno para mim ser grande. Essa é a minha compreensão, de fama em cima disso, né? Graças a uma delas, esse aqui. Uma experiência, né? Quando a gente vai, senta, conversa e tal. Então não tem disputa por isso. E as pessoas sabem o papel que eu tenho que cumprir. Então meu papel nesse momento é na sociedade civil. Você vai lá no parlamento, pode ser que um dia eu vá para o parlamento. Né? Mas veja bem, seguinte, mas se a gente não se acerta, não se conversa, por isso que essa reunião nem sabia se acertar. Mas quando a Graça me chamou, tem que estar, eu nem sei cuidado me colocar. Economia de secretário. Enfim, quando eu te vi, eu falei, é uma oportunidade da gente poder conversar e limpar esse terreno. Porque uma coisa é a assessoria, às vezes, né? E, às vezes, quando a postura da assessoria com a liderança, né? Ela quer achar que o meu filho menos. Eu não posso me tratar assim, você tem uma data de votação popular, como também não se pode tratar outra liderança que é submeter dessa forma, né? A dele, né, também. E o problema é esse, se a gente conseguir nessa reunião, acho que acaba se atirando uma coisa dentro outra, se a gente conseguir pelo menos fazer uma conversa mais acessível com relação, o resultado é maior. Sim. Porque se nós não conseguirmos nos entender, nós, que eles se entendem, Sim. eles não compram. Por isso que você disse, não é nem que o Malafaia e o Perigão não se acertaram ainda, senão nós estamos lascados. Porque independente disso, eles lá se acertam. Sim. E nós não conseguimos nos acertarmos. E para esta agenda, a gente conseguiu muita visibilidade. Né? Assim, a caminhada, a comissão, ela cresceu muito, mas ela se não é atualizada. A pessoa me segura aqui, ó, lá numa turma. Eu estou lascado, porque mesmo o pessoal nosso não compreende, o cara queria estar no lugar, que é normal. Então, quando eu estou falando para você, é inegável, se a gente tem essa compreensão que é uma agenda que ela não é fácil, todo mundo precisa, em dado momento, diminuir um pouco do seu papel, né? E tentar fazer com que a gente faça as coisas mais rápido. Então, eu estou aqui, a minha disposição de estar aqui, não só porque eles são meus parceiros, e aí eu sou do velho centralismo democrático, mas eu estou mas eu sou do velho centralismo, então quando eles me convocam, que eu sou militante de esquerda mesmo, eu tenho campo, eu não estou em partido nenhum, mas eu tenho campo. E assim, mas eu aprendi, a vida me ensinou com o tempo, que ninguém faz nada sozinho. Sim.
Então, quando me convocam, né, é como se eu fosse, quando eu estou lá, eu não sou representante do Candomblé, mas desse conjunto aqui. Agora não é que o intelectual que pensa, não, eu tenho que olhar para esse conjunto. E aí em todas as frentes. O que eu tenho a acrescentar nessa perspectiva da conjuntura é que a gente tem que criar formas de dialogar com a sociedade. Né? O conservadorismo que avança, né, ele tem produzido opinião e captado opinião. Ele produz opinião pública e depois vai fazer pesquisa de opinião pública, que é uma bola de neve. Tem esse lado da produção fake e tem o lado de uma emergência de uma onda conservadora. Quer dizer, não é a produção de certas opiniões que faz com que haja linchamentos, que faz com que haja agressões em terreiros. Esse extremo da violência, que hoje eu estou até quase não falando mais em intolerância religiosa, acho que a gente está falando de violência religiosa. Sim. Esses extremos em que a gente está vivendo tem a ver com um longo hiato de quem é que tem a fala reconhecida, legitimada pela sociedade. Nós vivemos como movimentos, eu estou me incluindo nesses defeitos, né? Como movimentos, além desse retrocesso assim, de acreditar que o Estado estava aí para resolver tudo, e não se fez uma crítica do Estado na sua profundidade, né? Não só uma crítica do Estado tradicional, como falar a serviço da ideologia clássica dominante, que eu acho que isso é muito pouco falar do Estado hoje, mas também das suas dimensões até teologicamente criticáveis, né? Que é a idolatria do Estado como um ente capaz de produzir a vida e as relações com as pessoas, que é a mesma crítica que a gente faz ao capitalismo e ao sócio-mercadorismo desse capital, que nos coloca todos para competir uns com os outros, como se fossem animais da competição e não animais da solidariedade. E isso contaminou os movimentos. Eu acho que os movimentos cederam ao neoliberalismo como ideologia de competição. Né? O meu certo. A minha visibilidade é mais importante. Isso é disputa de marca. Qual a diferença disso? A disputa entre a Pepsi e a Coca-Cola, ou uma marca de carro. Isso não é disputa porque a disputa de marca tinha no fundo essa referência do recurso do Estado para alavancar a minha causa. Não estou dizendo que não são processos legítimos de tentar alcançar espaço, mas a causa LGBT, a causa das mulheres, a causa dos sem terra, a causa dos indígenas, a causa dos quilombolas, quer dizer, essa fragmentação, ela tem um contraponto de uma sociedade que foi, ao longo desses últimos 12 anos, né, incluída só pelo lado do consumo. Então, a gente quase que correspondeu. Vamos ser um objeto de consumo palatável. Não estamos mais falando de uma voz que nós, como religiosos, poderíamos ter, que é uma voz de sentido último das coisas. Né? O sentido último dessas disputas. Né? A gente não está nessas disputas porque a gente acredita nelas em si. A gente está em todas as disputas, quer estar em todas as disputas, porque a gente acredita em quê? Na dignidade humana. A gente tem que voltar a falar disso. Eu não vejo sentido da gente não reafirmar isso, porque esse é o contraponto da descrença que há nesse conservadorismo de ultradireita, que está em todas as formas aí, a serviço de dizer, não, é possível afirmar que há outros que não têm dignidade. Isso para nós como religiosos é impossível. A pena de não sermos mais religiosos. Então, afirmar a dignidade do outro é fundamental. Eu não vou me estender falando, por isso que eu falei de encruzilhadas, porque eu posso falar como religioso, eu posso falar como artista do movimento, eu posso falar mais também como religioso de candomblé, mas acompanhando o movimento negro, que o movimento dos terreiros de candomblé só ganhou essa esfera mais pública no final do século XX, quando ele foi entendido pelo movimento negro. Exatamente. Ou quando nós criamos um conhecimento público das palavras intolerância religiosa.
Isso é acadêmico, é até difícil de mas pronunciar. Você tem toda a razão. Só para completar, o mesmo se passa com o debate em torno da legalização das drogas. Foi difícil para o movimento negro incorporar esse debate, porque antes o movimento negro buscava, óbvio, com certa razão, se distanciar disso, porque acreditava que as drogas estavam destruindo a comunidade negra. Né? E quando ele entendeu que não era, na verdade, as drogas, mas a guerra às drogas que estava produzindo isso, a perspectiva do movimento mudou em relação a essa pauta. Eu só queria compartilhar com o Cristiano o seguinte, que para nós, do Candomblé, a República foi um desastre. Nós já tínhamos avançado quase 150 anos de conquista de espaços no Estado. O Estado que era a Igreja-Estado, onde ocupou as irmandades, que eram braços do Estado. A República nos desarmou. E passamos quase um século com indivíduos de expressão, pessoas protagonistas na Constituinte de 34, pessoas protagonistas na relação com o Estado, acusações de clientelismo, quando não tinha outra forma de relacionar com o Estado, que o Estado nos perseguia até a década de 70. Nós tínhamos que ter autorização para fazer candomblé. E agora o que acontece? Do ponto de vista da disputa com os conservadores, é a questão do Estado laico e a ocupação do Estado. O que eles querem é transformar toda a ocupação, já está no livro do Edir Macedo, o esquema de poder. Diz, ó, o negócio nosso é ocupar o Estado. E criando essas diversas frentes. Eu acho que a gente tem duas frentes possíveis. Né? A do ativismo que tenta ainda mobilizar para a conformação de alternativas de enfrentamento a essa onda ultraconservadora por dentro do Estado, que é muito difícil. Né? E a outra também, que é bastante difícil, é dialogar com a sociedade partida. Essa sociedade partida corresponde a valores mais profundos que ainda estão presentes nessa mesma sociedade, de solidariedade, de dignidade. Porque, ao mesmo tempo que você pode deixar uma onda conservadora seguir com essa história de ideologia de gênero, até o extremo de tirar a palavra gênero em várias câmaras municipais. Até de gênero de gênero, tudo que é. Eu até sou a favor agora de fazer uma campanha de ideologia de número, tirar a palavra número das escolas. Mas essa perspectiva não corresponde, por exemplo, à indignação generalizada com um menino que morreu, a questão dos sírios. Quer dizer, há um potencial de falar sobre indignação. Quando a gente fala sobre indignação em cima de corpos de gente morta, as pessoas de repente se assustam e reconhecem. Infelizmente, a partir desse campo da destruição objetiva de outra religião, da destruição objetiva de outra pessoa, aí nem sempre não há esse consenso do discurso da direita nervosa. Eu só estava querendo acrescentar nessa conversa de conjuntura que a gente tem que constituir também um campo de diálogo com a sociedade que espera uma voz de legitimidade. Nós sentimos isso duramente, por exemplo, na época na Rio+20, Cúpula dos Povos, a gente sentia que havia uma expectativa da sociedade que a gente tivesse uma voz uníssona, e nós não conseguimos cumprir isso também. Essa ideia de que haja uma voz uníssona em algum campo, né, e que afirme coisas de mais profundidade, eu acho que ainda há esse potencial. Só uma questão. Primeiro, o movimento negro não é único. O risco, quando análise o livro, eu sou há 36 anos, feito no Candomblé e militante do movimento negro. Então, o movimento negro não é único. Vem algumas opiniões que parecem hegemônicas do MNU, ela não é hegemônica. Tanto que Cota não nasceu no MNU partidário, hoje é bandeira de todo mundo. Mas você concorda que na década de 70... Vamos chegar lá. Na década de 70 tentaram... Vamos lá. Houve um racha dos candomblés com Não, calma, por causa da computação. Houve uma questão, na verdade, não, porque o candomblé nunca, como o candomblé tem uma hierarquia que está fora, e ela sempre dialogou com o conservadorismo, todo mundo sabe disso, né? Tinha os militantes. Esse é uma coisa que eu observar. E diz que já em 88, na ACF, Associação dos Ex-Alunos da FNAB, com Jair Pereira, você lembra muito bem, nós já tínhamos feito esse debate. Sempre, tem que ser esse debate. E tem uma questão também na esquerda, eu estou lendo
um cara chamado Thompson, né, que todo mundo já leu, né? Então, o Thompson fala sobre o materialismo histórico, não dá conta de tudo. O marxismo em si tem lacunas com relação a algumas questões, seja de mulheres LGBT, seja a questão racial, que é uma questão de esquerda. A esquerda está ali com um problema. Nesse aspecto, ela é muito parecida com a direita em tratar de certos temas. As liberdades individuais sempre foram um problema para a esquerda. Então, a novidade nossa é a partir justamente disso. Você vê, a grande novidade desse trabalho ali, da caminhada do Rio, é quando a gente, tratando de de matriz africana, compreende que tem que ampliar. Ela compreende. Não foi fácil. Foi muita porrada interna, lembra? Até hoje os setores do candomblé estão que vai entregar para os católicos e tal. Não é essa questão, na minha opinião. Então tem muita coisa nessas encruzilhadas que a gente ainda tem que dar conta delas. Muito. Não é fácil fazer esse diálogo e não é fácil compreender também quem fala. E não vai ser cronologicamente. Também. Quem fala. Porque nem a história da chamada dos análises, a história dos análises, a história que vem de baixo, quem falou não era de baixo. Quando você fala, por que me toca isso? Porque às vezes eu sou um pouco duro. Eu sou filho de prostituta. Eu fui aluno da FUNABEM de Santo. Eu vim de baixo. E consegui estudar na Notre Dame, que é a faculdade de elite. Eu estou lá no mestrado da faculdade. Então é óbvio que algumas formulações eu tenho uma compreensão totalmente diferente das pessoas. E mesmo a pequena burguesia, como ele também estamos falando das experiências humanas, a esquerda sai de algum lugar. As pessoas de esquerda. Se o evangélico leva a sua experiência para o Estado, é verdade. Se você não leva em conta isso, você nunca vai compreender até quais são as possibilidades de aliança que, por exemplo, podem ser feitas, sinceras. Né? Por isso que no início da minha fala, eu tentei fazer uma fala dizendo o seguinte, que o mais importante é acertar uma agenda comum. Então, quando a gente acerta a agenda, é agenda. Porque a causa tem que ser mais importante de qualquer indivíduo, qualquer mandato, qualquer pessoa, qualquer instituição. A questão de questão justamente por isso. E esses caras, eu concordo com você, dá muita visibilidade a eles. A maioria não é assim. Eu, na sexta-feira passada, fui falar na Igreja Batista, Ebenezer. Os caras botaram 1.000 pessoas para me ouvir falar comigo. E também tem que saber que diálogo você faz. Todo diálogo com eles a partir da minha verdade. Não vou lá falar de deixar e deixo que a igreja toda vai embora, né? Mas mostrar a contradição na história deles, né? Como é que a coisa é construída. Eu estou lendo um livro chamado O Judeu e o Judaísmo, história do judaísmo, estou rápido. Entendeu? Então tem que ir ali, ó, que na verdade é mentira. O Abraão não era monoteísta. Está escrito lá que não era monoteísta. Ele é o primeiro que atravessa o Rio Eufrates, os caras têm que saber disso. Quando você dialoga a partir daquilo que eles acreditam como referência, por mais que seja às vezes perigoso, da forma como você cala, você cria uma contradição neles. Porque quem mandou fazer sacrifício foi Deus. Está lá dito. O homem que disse que não, mas Deus mandou fazer sacrifício. Né? Então, quando você fala isso, por mais que ele seja perigoso, depende da forma como você coloca, né? Você tem que entender. Porque eu aprendi que se você não entender que é a arte da guerra, né? Se não entender bem lá o sujeito, você vai se lascar. Então, para dialogar com eles, tem que mostrar a contradição deles. Por isso que esse cenário que eu estou dizendo, que é intolerância, preconceito e racismo, não é de Deus. Essa é uma contradição dos religiosos, que é aquilo que você colocou, num momento como esse. Né? Então, você tem que também buscar formas, né, que você atrai esse segmento para dentro desse debate. Eu lembro que, da mesma forma que você teve na dificuldade, o pastor Ayer, que é um nigeriano, tentou te levar na igreja dele comigo, no ano passado. E tentou o máximo. Aí ele fez a pergunta assim, o que você acha? Eu digo, ótimo. Ele não pentecostal, né? Lá em Jacarepaguá, ele não pastor não foi pentecostal. Né? Porque tem alguns deles que, no fundo, eles estão se abrindo para ouvir um outro discurso. E uma coisa que eu aprendi a dizer para esses caras é que Deus não falou de orientação sexual, falou de gênero. E a tal família tradicional, se eles forem levar a risca, ela era poligâmica. Está lá escrito. Eu não falo de monogamia. Isso é Deus, né? Agora o problema é o Paulo, não sei quem, é outra história. Mas, na verdade, você tem que trazer o cara para dentro desse tipo de conceito. O que é falar de Deus? Uma coisa é interpretar a teologia, não sei o que, então, não há um desses caras que faça debate comigo que vem. Porque você tem que mostrar a contradição dele. Sem ser agressivo, sem ser o que tal. E tem uma coisa que eles fogem, e
E se eles se aproveitassem nós sabemos lascados, se eles se aproveitaram, é o discurso racial. Porque nessas igrejas tem uma base negra impressionante. Eles não tiveram desse achado. Tanto que na questão racial eles recuam, se você observar. Né? Aí já há outros tipos de segmentos que se movimentam, mas eles não. Feliciana, viu naquela fala, todos aqui da entrevista para ela, ninguém toca na questão racial, toca a questão antiga, que é a questão moral, né? Ela vamos para a questão moral. Então eu acho que a gente tem que também, nas nossas estratégias, elaborarmos. Eu acho que toda essa questão do discurso universal é importante, na contra-hegemonia, eu acho que é importante isso, quando eu estou trabalhando. Meu trabalho vai ser estudar a caminhada. Dissertar sobre a caminhada, não vou inventar a história, não quero falar de religião. Mas eu acho que você, mesmo no discurso religioso, e aí eu acho que é você embater o cara, eu acho que essa compreensão de como religioso, né, é o que a gente tem que, no fundo, pegar nesse fio da meada. Concordo com vocês, acho que tem que ter um acordo das plataformas das várias frentes, embora é mais lógico. A extensão que se dá é justamente quem é que fala. Né? E uma coisa que nós aprendemos na comissão, se você observar, depois da primeira caminhada da comissão, no diálogo que nós construímos com todo mundo, outros atores surgiram. Investimos no Marco Amaral. Eu lembro. Marco Amaral, o Aio, aí vai lá no Detran, né? Esse outro pastor agora, Luiz Batista, porque a gente não tem esse problema, porque o tempo de uma agora só não dá conta. Agora, as alianças também que se fazem às vezes podem ser ótimas. A minha sempre são capazes de dar certa resposta. Então, eu tenho que lidar com lideranças e com instituições que eu posso pessoalmente ter um problema até não gostar. Mas tem que entender que ela é importante para aquele momento. É uma coisa que vai ter que aprender a superar também entre nós. Porque às vezes a gente, por achar que não é por alguma coisa, aquela coisa que ele fala, né? Você acaba não dando força àquilo e acaba não assim. Então, a dinâmica mostra que é diferente. Porque tem uma dinâmica. Eu acho que o Rafael tem razão, na fala sua fala também, por isso que eu achei que essa reunião era muito mais importante para nós, para a gente se perceber, né? Porque a gente parece que está tudo fazendo coisa diferente, não sei o quê, então, que tem mais problema, e de repente não tem tanto problema assim. Porque o que pode ter divergência é na tática. O problema tem, isso é fato. O problema às vezes tem é na tática, a tática natural. Né? Ou também tem de acordo com a inserção de cada um. É óbvio, isso é igual, né? Quem está no candomblé há 40 anos é uma coisa, 50 é outra, quem entrou ontem é outra. Né? Como a questão negra. Eu já ouvi o pessoal comentando uma questão da você. Eu não embarquei nela. Eu não embarquei, porque eu acho que é ruim. Porque eu acho que independente de qualquer coisa. Todo mundo que estiver numa frente, eu já amadureci para ter isso, né? Porque 61 anos, né? Já como jovem. Então, quando era jovem, você começou na juventude, como é que eu era? E aí aquela maravilhosa, que ele conheceu, ela me conheceu, ela me conheceu, então vamos dizer assim. Esse momento aqui a gente tem que tentar ver que tipo de agenda e ações são importantes para a gente poder caminhar juntos. E deixar as questões. Eu acho que a gente chegou num ponto em que estava conversando com ela, em que a gente, isso aqui para mim é um embrião, é alguma coisa que conseguiu juntar, né? E eu acho que a gente tem que arranjar um jeito de ter um outro ponto, né? Para que a gente possa exatamente definir como a gente caminha. Porque eu acho que dá para caminhar juntos, lado a lado, e atrás da gente tem muita gente. Então, eu estou assim, contente. Essa sala aqui é inspiradora, né? É muito inspiradora, essa aqui. E muitas coisas boas começaram aqui, nessa casa venturosa, né? E eu acho que a gente tem que olhar para frente, né? E definir. A primeira estratégia é: dá para trabalhar junto, né? Dá para caminhar junto, né? A segunda estratégia é que os personagens escolhidos por uma felicidade muito grande têm uma convergência muito grande, né, naquele objetivo. E eu acho que, nesse sentido, nós temos já alguns trabalhos já definidos aqui. Eu sempre penso na metáfora da articulação de diferentes equipamentos que estão operando sem articulação entre si. A gente precisa virar uma máquina articulada. E a coisa das redes eu acho muito interessante. Tanto que nesse cenário aí da democracia na América Latina, eu e Ivana Mendes defendemos o cenário da democracia e mobilização. Porque eu acredito cada vez mais nisso.
Então, eu acho que a gente precisa definir os fóruns onde a gente se encontra, e a gente precisa primeiro se ouvir. Essa é a primeira coisa, vamos nos ouvir. Né? Se a gente definir os fóruns, como esse aqui é um fórum, nós temos fóruns bem maiores, eu vou para um bem maior agora, que é a rua, que é a própria ágora, que é o espaço onde eu vou falar, onde eu posso ser ouvido, posso não ser, posso ser xingado, posso ser tudo. Se a gente define os fóruns e a gente se ouve, a estratégia nasce naturalmente fluindo nas redes. O movimento o povo de santo no Rio de Janeiro ainda não está devidamente articulado. Há uma série de pesquisas, uma pesquisa feita pela PUC, outra pela FJ, outra pela Federal da Bahia, que tenta mapear os povos de terreiro dos centros de Umbanda. Mas não há uma articulação ainda maior, orgânica entre esses grupos. Eles ainda, como a comunidade LGBT, existem como um coletivo disperso, com os poucos emergindo como atores políticos nesse coletivo disperso. O mesmo se faz com a comunidade LGBT, uma comunidade ampla, em todos os lugares, bares, tal, nós temos territórios, nós partilhamos um território real, físico, e aqui no Rio de Janeiro partilhamos um território simbólico, mas ainda não somos um grupo, no sentido, nenhuma classe no sentido marxista do termo. Quer dizer, dentro da comunidade surge o movimento LGBT, ou os movimentos LGBTs, que são alguns atores que se politizam e vão para o debate político. A grande maioria está alheia. Como interpelar essas pessoas? Como trazê-las? Como disputá-las nas suas outras identidades? Eu não acho que elas estão alheias. Não, alheias não eu são, digo... porque a rede, ela existe. Sim. Tá? Quando eu digo não na forma de uma organização conhecida, mas é uma organização ancestral. Não, mas... Não. Então bate o tambor, é só uma reação, porque Sim. quando você bate o tambor, você tem a resposta. Sim. Então a pesquisa da PUC mostra isso. A pesquisa na área de ensino mostra isso. Quer dizer, é uma coisa antiga que não se corrompeu e que está aí. Então eu realmente reajo nessa história porque muitos deles a gente conversa, eu trabalho com eles não querem entrar. Mas a ação política deles se faz através de quê? Da escuta do coração, não do ouvir. Então uma mãe de santo liga para um deputado, ou uma mãe de santo liga para mim e fala, Graça, não gostei. Então é um ser político. Não, peraí. Deixa eu explicar. Quem conversa com o povo de esquerda e o povo da academia sempre cai nisso, que são os problemas conceituais em torno das palavras e tal. Eu estou sendo bem pragmático aqui. É óbvio que cada terreiro de candomblé é um ponto de cultura, um ponto de articulação, de ação social, política, óbvio. Se a gente entende política no sentido mais amplo do termo. Toda mãe de santo, quando presta, abre o seu terreiro e a partir das suas convicções e dos seus dogmas de que o alimento é partilhado da comida famintos que estão à sua volta, ela está incidindo sobre a desigualdade, sobre a pobreza, ela está produzindo uma economia criativa, ela está distribuindo renda da sua maneira. Óbvio, ninguém tem dúvida disso. Eu estou falando de uma articulação política programática, se articular em fóruns de representação que possam dialogar com outras instâncias de representação e assim fazer ações legislativas que possam incidir nas políticas públicas. Não, pode ter. Um dia. Não, isso pode ter. Um dia. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a gente tem que esquecer as formas tradicionais com que a esquerda e o campo progressista se organizou. Sim. A gente tem que esquecer disso e pensar agora nas novas formas. Então, o que eu estou falando é de um movimento de articulação em rede. Essa rede, ela vem de cá, ela vai se desdobrando em outros espaços, até chegar... Você entende? É uma articulação em rede, é disso. Então, a gente precisa fazer... Se a gente constituir o fórum, esse movimento vai sair naturalmente. Por exemplo, eu nunca me apresentei dessa maneira. E não quero me apresentar dessa maneira. Eu não sou o representante dos povos de terreiro brasileiros no Congresso Nacional. Não sou. Mas sou, na medida em que essas pessoas cada vez mais identificam nesse mandato o lugar onde elas podem dirigir a sua queixa, da sua queixa. Você entende? É natural. É isso. Isso, exatamente. Não é só você, existe outros também. Então é isso que a gente tem que fazer. E aí, o que a gente, só para concluir, Fanny, então o que a gente está fazendo lá? Se eu me identifico como uma pessoa aberta a isso, a Érica é uma pessoa, o Odorico também. Sim.
né? Não Eurico, Odorico Monteiro. Aí a gente vai identificando as pessoas, a gente monta a nossa rede lá, como a gente vem montando. E esse movimento é que a gente tem que fazer. E nesse movimento, a gente vai ter que ser, aí eu concordo com o Rafael, a gente vai ter que ser mais solidário, e aí a gente vai ter que fazer mesmo uma crítica sobre o quanto a ideologia capitalista do protagonismo, do individualismo, da disputa de todos contra todos, terá que ser repensada também por nós, né? Assim, o quanto a gente tem que ser solidário, certo? Nós temos divergências? Temos. Mas estrategicamente, em termos de conquista, de a reafirmação do espaço democrático, da pluralidade, da partilha das riquezas, dos bens, a gente vai se unir agora? Vai. Agora, tem duas coisas que você coloca que eu acho que é importante. É o seguinte, às vezes é feito um pouco a princípio por quem tem militância partidária em partido. Na região isso é muito comum. Quando você vai falar da graça, ela tem um sentido, mas nem sempre o reconhecimento veio daí. Uma outra coisa é, o Luiz Alberto, que foi um cara que fez o sequestro veio da base, perdeu a eleição. O Carlos Santana, que nunca foi, perdeu a eleição, neste momento, tanto que quem fala comigo diz isso claramente. Qualquer coisa que pudesse ter, eu jamais teria um ato que desgastasse o seu mandato, que querendo ou não, essa é a minha compreensão. O seu mandato é muito importante. Eu posso não falar de você, tem algumas questões, então eu gosto muito mais fofoca de compreensão, ou de uma questão do que do real. Né? Chegar até dizer para mim assim, o João disse que você não gosta dele, você está equivocado. Porque eu tô falando, para tu ver a fofoca como é que é. Ainda bem que essa gente gosta de namorar. Se você for do dia bissexual, você vai. Mas com todo carinho, até eu já venho para você. Eu sei, tu vê como é que. Agora ficou bom. Já vem, olha só. Tu vê como é que é o programa do Fredo. Eu já digo assim, gente, ele é da terra do meu pai, da minha avó, dos meus primos, sabe? Já vem. Mas é um problema maior. E às vezes isso está na postura de certos segmentos da assessoria. Cultura pública, a gente sabe disso. Né? Aqui mesmo, a gente nem sentou e conversou. Eu digo para você, era a primeira vez, talvez, de uma forma mais relaxada, nós estamos conversando. Você nunca ligou para mim, nunca liguei para você, não tem muito mais confusão do que é real. Então a minha compreensão é, neste momento, se tem um espaço possível e importante para nós, é o Rio, na cidade que eu estou. E eu sofro pressão para toda hora de lançar candidato. Agora, uma atual briga, entendeu? Não é só o nosso. Acho que você deveria. Porque o nosso pessoal, ele tem um pouco essa da representação mesmo, né? Para alguém de dentro. E a minha compreensão é, não, porque esse momento, se a gente não conseguir unir isso que nós estamos fazendo, né? Aquilo que eu disse ontem, né? Há muitas pessoas que se fizeram pequeno para mim ser grande. Essa é a minha compreensão, de família isso, né? Graças a uma delas, esse aqui. Uma experiência, né? Quando a gente vai senta, conversa e tal. Então não tem disputa por causa disso. E as pessoas sabem o papel que eu tenho que cumprir. Então meu papel nesse momento é na sociedade civil. Você vai lá no parlamento, pode ser que um dia eu vá para o parlamento. Né? Mas veja bem, mas se a gente não se acerta, não se conversa, por isso que essa reunião nem sabia se acertar. Mas quando a Graça me chamou, tem que estar, eu nem sei me colocar. Economia de secretário. Enfim, quando eu te vi, eu falei, é uma oportunidade da gente poder conversar e limpar esse terreno. Porque uma coisa é a assessoria, às vezes, né? E, às vezes, quando a postura da assessoria com a liderança, né? Ela quer achar que o meu filho menos. Eu não posso me tratar assim, você tem uma data de representação popular, como também não se pode tratar outra liderança que é submeter dessa forma, né? A dele tem a dele, né? Também. E o problema é esse, se a gente conseguir nessa reunião, acho que acaba se atirando uma coisa dentro outra, se a gente conseguir pelo menos fazer uma conversa mais acessível com o relatório, o resultado é maior. Sim. Porque se nós não conseguirmos nos entender, nós, que eles se entendem, Sim. eles não compram. Por isso que você disse, não é bem que o Malafaia e o Perigal não se acertaram ainda, senão nós estamos lascados. Porque independente disso, eles lá se acertam. Sim. E nós não conseguimos nos acertarmos. E para esta agenda, a gente conseguiu muita visibilidade. Né? Assim, a caminhada, a comissão, ela cresceu muito, mas ela assim não é atualizada, que só me segura aqui, ó, lá na turma. Eu estou lascado, porque mesmo o pessoal nosso não compreende, o cara queria estar no lugar, que é normal. Então, quando eu te falo para você, é inegável se a gente tem essa compreensão que é uma agenda que ela não é fácil, todo mundo precisa, em dado momento, diminuir um pouco o seu papel, né? E tentar fazer com que a gente faça as coisas mais rápido. Então, eu estou aqui, a minha disposição aqui, não só porque eles são meus parceiros, e aí
Eu sou do velho centralismo democrático, embora eu esteja escrevendo nós, mas eu sou do velho centralismo, sou um centralista. Então, quando eles me convocam, que eu sou militante de esquerda mesmo, eu tenho campo, eu não estou em partido nenhum, mas eu tenho campo. E assim, mas eu aprendi, a vida me ensinou com o tempo, que ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, quando me convocam, né, é como se eu fosse, quando eu estou lá, eu não sou independente do candomblé, mas desse conjunto aqui, agora mais que eu intelectual que pensa, eu tenho que olhar para esse conjunto.